Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema vai ser o tema que eu faço uma vez por mês, que vocês me pedem, né? É o que sente por mim hoje. Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, Green Gold. Opção número 2, Ametista. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a sua realidade. Meu telefone está no descritivo do vídeo, quem se interessar por uma consulta particular, somente na sua energia, é só entrar em contato que eu passo as informações necessárias. E sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando e sempre trazendo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que essa pessoa sente pela gente no dia de hoje. Opção número 1, Green Gold. Opção número 2, Ametista. Se conectem sem pressa, sem ansiedade, dê uma pausa, respirem fundo, veja realmente aí qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o Green Gold. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Dependurado. Gente, o Dependurado é uma energia das coisas aqui entre vocês meio paradas, né? Das coisas aqui entre vocês não acontecendo, não fluindo, não se fazendo de uma forma ali muito fácil, não. O Dependurado nos fala muito das coisas paradas, das coisas estagnadas, mas eu sempre falo que eu gosto dessa carta. Porque o Dependurado, ele nos dá a oportunidade de olharmos situações por ângulos diferentes. Porque o Dependurado, ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Então ele está olhando essa situação por um outro ângulo, por um outro lado, por um outro prisma. Quando a gente quer mudanças na nossa vida, o primeiro passo é a gente olhar situações por ângulos diferentes, né? Porque enquanto eu olho uma situação sempre pelo mesmo lado, a minha postura vai ser sempre a mesma diante da situação. Se eu quero mudanças e transformações nessa situação, o primeiro passo é olhar para ela de uma forma diferente. E essa carta nos proporciona isso. Apesar que essa carta nos fala aqui dessa pessoa podendo estar amarrada, podendo estar presa em alguma situação. As coisas aqui podem estar bem devagar, as coisas aqui podem estar meio complicadas aí entre vocês, porque o Dependurado ele fala de não movimento, né? Da gente parado diante de uma situação, mas está servindo esse período aí meio de paradez para que essa pessoa veja a situação de uma forma diferente. Que a pessoa veja a situação aqui entre vocês de uma outra forma, tá? Vamos tentar descobrir mais coisas aqui. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. Vamos ver. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. Embaralhado. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com o Green Gold. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Sol. Vocês estão separados, né? A grande maioria aqui deve estar separado. 6 de paus, Cavaleiro de paus,
Julgamento é muito forte aqui, gente, vocês estarem separados. Rei de copas e 10 de ouros. Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta, né, o que sente por mim hoje. As coisas aqui estão paradas, as coisas estão meio estagnadas, as coisas estão aí meio complicadas, vamos dizer assim. Mas esse período está sendo muito legal, porque esse período está fazendo com que a pessoa veja essa situação de uma outra forma. Veja essa situação por um outro ângulo. A gente abre o jogo com a carta do Sol. O Sol é uma carta que nos traz clareza, que nos traz luminosidade para a situação, né? O Sol é uma carta que fala de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, sentimentos vivos aí. O Sol é fonte de luz, é fonte de vida, é fonte de calor. Como diz minha amiga Karina Bóssio, vocês são o sol da vida dessa pessoa. Vocês trazem para essa pessoa uma clareza, uma luminosidade, uma alegria muito grande, porque o Sol é uma carta de alegria, né? Um dia ensolarado, ele é muito mais feliz, ele é muito mais alegre que um dia chuvoso, um dia nublado. Então o Sol, ele é uma carta de alegria, mas é uma carta que fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a nossa alma, sentimentos que nos fazem bem ao espírito, né? Seguido do 6 de paus, a carta da vitória, do sucesso, do triunfo, né, da conquista, mas é uma carta que tem um apelo sexual muito grande, tá? O Sol é uma carta que nos fala muito de retomadas amorosas, então o Sol nos fala muito de reconciliação. O 6 de paus nos fala muito do que? O 6 de paus fala sobre o que, né? O cavaleiro voltando da guerra coroado com os louros da vitória. Então é uma carta que nos fala muito de retorno, da pessoa voltando aí para a nossa vida, da pessoa tendo a oportunidade aí de voltar para os nossos caminhos. Então, o 6 de paus, além de todo esse desejo, todo esse tesão, toda essa vontade, também é uma carta que nos fala muito de reconciliação, porque a pessoa está voltando aí para o nosso convívio. E eu venho em seguida com o cavaleiro de paus. Paixão, desejo, vontade, intensidade, calor, tá tudo aqui, né? Então, ou seja, Sol, 6 de paus e cavaleiro de paus, essa pessoa tá subindo parede de azulejo de ré com a unha, como dizia um amigo meu. Essa pessoa tem um desejo, tem um tesão por vocês, que é uma coisa doida, tá? E essa pessoa tá sentindo muito isso, essa paixão, esse desejo, mas não é só paixão não, tá, gente? O Sol nos fala de amor. E essa pessoa vem como um rei de copas. Mostrar é muito difícil para ela, né? Mas ela ama vocês. E em seguida desse cavaleiro de paus, eu tenho a carta do julgamento. O julgamento é uma carta que nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto renascendo. Aquilo que se julgava morto voltando à vida. O julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação. Então eu tenho aqui 3 cartas de 6 que foram tiradas que falam de reconciliação, dessa pessoa voltando aí para a vida de vocês. Dessa pessoa voltando aí para o caminho de vocês. O julgamento nos fala muito de reconciliar, né? O julgamento, geralmente, ele é representado por um anjo que está tocando uma trombeta e os mortos levantando do túmulo. Aquilo que muitas vezes a gente já falava assim, ah não, já está aí sumido há 6 meses, 5 anos, 10 anos, esse homem não volta mais para a minha vida. De repente, como num passe de mágicas, a pessoa ressurge, a pessoa volta, tá? O julgamento nos fala muito de retomadas de relacionamento, recomeços aí da situação de vocês. Então aqui está muito forte para que quem está separado volte. Quem está aí afastado, que volte a rolar aí alguma coisa, tá? Quem não está afastado, aqui existe um desejo, um tesão, que é uma coisa de louco. Para quem está afastado também existe esse desejo, esse tesão, tá? Essa pessoa, ela vem como um rei de copas. O que é o rei de copas? O rei de copas é o rei que mais ama no tarô, mas é a pessoa que menos demonstra sentimentos. O rei de copas, ele ama demais, mas ele guarda para ele. Ele ama demais, mas ele não fala. Ele ama demais, mas ele não demonstra. O rei de copas, ele tem medo, na verdade, né, de demonstrar sentimentos e sofrer. Por isso que ele se fecha em copas. O termo se fechar em copas vem dessa carta. Existe sentimento sim, mas a pessoa se guarda, a pessoa se fecha. A pessoa não coloca as emoções dela para fora. Então o rei de copas, ele é uma pessoa que ama muito, mas ele guarda. É uma pessoa que ama muito, mas ele esconde, ele não verbaliza, ele não põe isso para fora. Mas o sentimento existe muito forte aqui, o sentimento é muito vivo aqui.
E existe também, gente, uma vontade de ter genuinamente algo sério com vocês. Eu falo isso porque a gente vem com um 10 de ouros. E o 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade, da solidez, né? O 10 de ouros é aquela vontade de se ter algo realmente verdadeiro, algo realmente sério, algo realmente sólido. O 10 de ouros, eu falo que é a carta do lar, né? Porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Porque lar é o lugar, casa é o lugar que você volta depois do seu serviço, mas lar é o lugar que você volta e você se sente completo, você se sente bem, você se sente recuperado diante da situação. É onde você coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, né? É onde você se sente ali confortável diante do que está se vivendo, diante do que está se passando. E essa pessoa, e o 10 de ouros é a carta máxima dessa estabilidade, né? Então essa pessoa, ela tem sim muita vontade de ter algo sério, algo sólido, algo estável com você. Então ela sente muito desejo, ela sente também amor e ela sente a vontade de ter um relacionamento genuinamente sério, genuinamente verdadeiro aí, junto de vocês, genuinamente verdadeiro aí, ao lado de vocês, tá? Então aqui, quem está separado, é muito forte a possibilidade de vocês retomarem essa relação, é muito forte a possibilidade aqui de vocês refazerem esse relacionamento de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, é só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a ametista. Vamos lá? Então sai o Green Gold e entra a ametista. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? Vamos ver? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? Nós temos a carta da força. A força, gente, é uma carta que fala de força de sentimento. A força nos fala que aqui existe sentimentos, sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, mas sentimentos que tenta controlar, que a gente tenta controlar, né, através da racionalidade. A força é uma carta que fala muito da gente tentando manter as nossas emoções sob controle. A gente tentando manter as nossas emoções aí meio que guardadas, meio que escondidas. A força sempre nos fala da gente mantendo os nossos sentimentos controlados pela razão. A gente tentando racionalmente manter essa emoção aí guardada. Racionalmente mantendo as emoções aí meio que contidas, né? Mas a força nos fala de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, sentimentos que já criaram um corpo, sentimentos que já criaram raízes, tá bom? Vamos ver agora o que o tarô nos fala da situação. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? Vamos ver? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? E vai cair uma chuva do caramba aqui. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? Embaralhado. O que sente por mim hoje, para quem se conectou com a ametista? Cortando em 3, deck do meio, nós temos Rei de Paus, 5 de Paus, 9 de Espadas, As de Ouros,
5 de espadas e 3 de copas. Eita, o que foi que aconteceu aqui? A gente abre com a carta da força. A força é uma carta que fala de sentimentos, sentimentos fortes, sentimentos verdadeiros, sentimentos reais aí entre vocês, tá? Mas que a gente sempre tenta racionalmente manter isso que a gente sente sob controle, isso que a gente sente ali dentro da racionalidade, tá? A gente abre o jogo com essa pessoa vindo como um rei de paus. O que é o rei de paus? O rei da paixão, da vontade, do desejo, da intensidade. O rei de paus é o rei do naipe do fogo, né? Então aquela pessoa que está cheia de paixão, cheia de desejo, cheia de vontade. Mas aqui, gente, a gente vem com um 5 de paus. Tem muita gente se metendo aqui na história de vocês, né? Tem muita gente aqui metendo a colher onde não é chamado. Isso pode ser o quê? Amigos, parentes, enfim, familiares. O jogo aqui está muito forte para que vocês estejam recebendo aqui uma influência externa muito grande, tá? E uma influência que não é positiva. Porque o 5 de paus nos fala do nosso entorno confuso, nosso entorno agitado, muita gente se metendo, muita gente falando, muita gente se metendo, se intrometendo aí no relacionamento de vocês, que chega a causar a pessoa pensar tanto a respeito disso, ou vocês também, que chega a causar noites de insônia aqui, né? A gente vem com o 9 de espadas, o tormento da mente. A gente pensa tanto a respeito de uma situação que a gente nem dorme direito, né? A gente perde noites de sono pensando a respeito da situação. Aqui está com muita influência externa aí. Então eu falo para vocês o seguinte, cuidado. Gente, resolver o nosso problema, todo mundo resolve muito fácil. Faça isso ou faça aquilo. Se fosse tão fácil resolver assim, a pessoa resolveria o problema dela, né? Mas resolver o problema do outro é muito mais fácil do que resolver o nosso. Então cuidado aí se vocês não estão dando muito ouvidos aí para o que os outros estão falando. Procurem assumir um pouco mais o controle, procurem assumir um pouco mais as rédeas dessa situação e conduzirem essa situação para onde vocês acham que ela deva ir. Não dê muito ouvido aí para o que as pessoas falam, não. Aqui está recebendo muita influência externa, muita influência de terceiros. Em alguns casos, essa influência pode ser o quê? Essa pessoa pode estar com problemas ou no serviço, ou no estudo, ou na família, ou com um problema de saúde que possa interferir aí na vida de vocês, mas que vocês estão recebendo muita interferência externa, estão, tá? Aqui existe vontade, existe o desejo de ter algo sério, algo sólido, algo estável. O As de Ouros. Todo As nos fala de inícios ou reinícios, né? E o As de Ouros nos fala de inícios ou reinícios sérios, sólidos, estáveis, verdadeiros, duradouros. É o As dos nossos sonhos se tornando realidade. O As dos nossos sonhos aí se fazendo, né, presentes diante da situação. Então é um As muito positivo, é um As muito poderoso também. Porque desde que o que a gente queira se transforme em realidade é muito legal, né? Mas aqui existe muito medo também envolvido. 5 de espadas. Porque a pergunta, o que sente por mim hoje, existe muita paixão, muito tesão, muito desejo, né? Muito amor também. Nós temos aqui o 3 de copas que nos fala de sentimento, não é só triângulo não, como muita gente fala. Mas existe aqui um medo também que é complicado. Tá? 5 de espadas, a carta do medo. E é um medo específico, 5 de espadas, né? O medo de tentar e não dar certo, o medo de lutar e fracassar, o medo de investir e sair derrotado diante da situação. Os 5 de espadas sempre mostram um vencedor e um perdedor. Aqui nós temos o vencedor, né? Mas aqui embaixo, ó, a gente vem com o perdedor deitado. Então, essa carta sempre nos fala do medo de nós sermos derrotados diante da situação. O medo de perdermos aí diante da situação. Só que o que a pessoa não percebe é o seguinte: quando a gente luta por alguma coisa, nós temos duas opções, ou ganhar ou perder. Quando a gente não luta por uma situação, a derrota já é nossa. Então essa carta nos fala que muitas vezes a pessoa pode não se movimentar, muitas vezes a pessoa pode ficar ali na dela, parada, né, segurando os sentimentos, com medo disso não dar certo, com medo disso não ter bons resultados. Mas o que a pessoa não percebe é o seguinte: se ela se movimentar, ela vai ter pelo menos 50% de chance de dar certo.
Se ela não se movimentar, ela tem 100% de chance de dar errado. E a pessoa muitas vezes não se movimenta com medo de não dar certo e ela nem se dá conta que se ela não se movimentar, o não já é dela. Tá? Então aqui a gente percebe que tem muitos medos disso não acontecer, dessa história não fluir, dessa história não poder dar certo e a pessoa sair derrotada diante da situação. A pessoa sair como a perdedora diante da situação. Mas aqui existe sentimento. Nós temos aqui o 3 de copas. O 3 de copas ele é uma carta de emoção. O 3 de copas é uma carta que fala de existência de sentimento, nos fala de encontros íntimos, nos fala que a pessoa gosta de estar ao lado de vocês, que ela se sente feliz, que ela se sente alegre, que ela se sente leve também com essa situação. O 3 de copas é uma carta de comemorar, né, de festejar, ou seja, quando a pessoa está junto de vocês, ela sente a coisa mais leve, a coisa mais gostosa, a coisa mais feliz. Tanto que no tarô do Osho ela vem com o nome de celebração, né? A gente celebrando algo, a gente celebrando aí um acontecimento. Então aqui a gente percebe que existe sentimento, mas existe muita influência externa e existe muito medo dessa situação não se concretizar, muito medo dessa situação não ir adiante. Tanto que a pessoa pensa tanto que chega a perder noites de sono aí a respeito, pensando, né, a respeito da situação. Mas aqui existe muito sentimento, aqui existe amor, aqui existe tesão, aqui existe vontade, segura tudo isso, né, pela razão, mas aqui existe muito medo e muita influência externa atrapalhando aí o caminhar das coisas entre vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem se interessar por uma consulta particular somente na sua energia, é só entrar em contato que eu passo as informações para vocês. Meu telefone está no descritivo do vídeo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.